Vamos de bolsonarista passando vergonha em debate, né? Como é que é? Já é um, um quadro aqui do canal, basicamente, né? E agora teve o neto do soldado nazista, né? Assim como ele diz, o Paulo Bilinski, de acordo com o que está dizendo no corte, ele tomou um pau do Breno Altman. Vamos reagir a um corte aqui que o Opera Mundi fez do debate do podcast Três Irmãos. Neste corte de debate ao vivo no podcast Três Irmãos, Breno Altman e Paulo Bilinski travam uma discussão acalorada sobre a agressividade do deputado e seu passado nazista. Veja o momento exato em que a argumentação de Altman deixa o deputado sem resposta. Vamos dar uma espiada. Eu gosto de treta, eu gosto de ver bolsonarista passando vergonha. Curta, compartilhe e deixa o like. Vamos ver aqui. Em defesa da liberdade de expressão. Então eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta sobre um comportamento seu, porque eu quero entender a lógica. No dia 6 de agosto, você estava sendo entrevistado pelo jornalista Guga Noblat acerca do tarifaço de Trump contra o Brasil. Em um certo momento, sem que o jornalista tivesse te ameaçado ou te agredido, você o empurrou e o agarrou pela nuca. Essa é a liberdade de expressão em imprensa que você defende, a moda de esquadrões Sim. fascistas? Sim. Pergunta. Tá. Vamos lá. 5 minutos, Bilinski. Cara, se você prestasse atenção... O Breno Altman tava mostrando o dedo do meio pra ele. Que ele tava coçando a barba com o dedo do meio. Não, vamos ver de novo. Você prestasse atenção na resposta do Guga, você ia... Moda de esquadrões fascistas? Essa pergunta. Tá. Vamos lá. 5 minutos, Bilinski. Cara, se você prestasse atenção na resposta do Guga, você não ia dizer que houve agressão, até porque ele declara que não houve agressão nenhuma. Todas as vezes que ele se colocou de forma muito extrema pra cima de mim, eu simplesmente afastei ele de mim. Não é agradável, sabe? Homem não gosta dessa proximidade de outro homem. Isso é bem básico. Sobre o ponto que eu coloquei pra ele, é o ponto que tá sendo colocado no chat, foi colocado no Instagram de vocês e é colocado pela esquerda o tempo todo contra mim, dizendo: você é feminicida, você matou a sua namorada. A esquerda tem esse nível de falta de honestidade intelectual. Eu tomei 6 tiros, cara. Eu fui vítima de uma tentativa de homicídio por uma pessoa que tinha doença mental. Isso foi comprovado por... É foda, né, cara? Eu acho que eu concordo com ele, né, cara? Porque uma pessoa pra se relacionar com um boi de terno, violento pra caralho, igual esse cara, neto de nazista, a pessoa tem que ter um problema psicológico mesmo, no mínimo falta de amor próprio, né? Eu vou concordar aqui com o Palestrinha. Vou concordar. Paulo Bilinski, 1-0 Breno Altman. A pessoa para se relacionar comigo tem que ter problemas psicológicos. É um ponto pro Paulo Bilinski no debate. Uma investigação da Polícia Civil, pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Judiciário. Eu nunca, presta atenção, para com esse sorrisinho, porque isso daí é uma merda, tá, cara? Você respeita o que aconteceu comigo, respeita que eu fui... Fala. Tá puto. Vítima. Tá? Isso aqui, inclusive, já foi objeto de processo contra um promotor de justiça que foi no podcast. O caso do Bilinski tem furos. Não tem furo nenhum. Seja honesto, faça sua pesquisa. Tem. De acordo com você mesmo, tem 6. Caralho. Tem 6 furos, pô. Só do Bilinski, né? De acordo com o que ele falou aí. Olha o processo. O que você vai ver? Exatamente isso. Só que a esquerda, ela usa isso pra me colocar numa posição de desvantagem, porque eles não têm nada, eles não podem falar que eu sou corrupto, que eu sou ladrão, que eu não trabalho, que eu sou vagabundo. Então... O Paulo Bilinski votou a favor da PEC da blindagem, tava defendendo aí. Como é que é, pessoal não ser julgado antes de passar pela votação na Câmara, né? Caso cometam algum crime. No mínimo... Quem defende blindagem é porque criminoso eres. Eles inventam uma coisa, inventam o quê? O caso do Bilinski não é isso. É isso que eles defendem, tá aí no chat um monte de gente burra que cai na conversa da esquerda, que são só... Um monte de gente burra.
Vocês que falam isso. Ah, você é feminicida, você é Você agressivo não com abriu minha mulher. boca sobre isso. Eu tô explicando. Presta atenção. Eu tô explicando que Ele naquele já vai. O Breno tá só rachando o bico. momento que eu falei pro Google, o que que é? Por que que você tá me chamando de... Por que que você tá dizendo que eu agrido mulheres? Eu nunca fiz isso na minha vida. Me respeita. Esse é o ponto. A esquerda não sabe Isso te dava respeitar. direito de pegar Ela ele pela quer nuca? mentir. Ela quer mentir. Eu Aí nunca agredo mulheres. Mas você, Guga Noblar, vem cá que eu vou te dar um apertão bem gostoso no pescoço, porque eu te achei mó gatinho, com esse cabelo grisalho, esse peitoral. Nossa, eu e você na Smart Fit, Guga Noblar. esquerdamente quer te tirar do sério. Ele sabe que se eu botar a mão nele, eu perco o mandato. Eu não botei a mão nele. Ele não foi agredido. Ele Você disse que pegou ele ele não foi pela nuca? agredido. Quem tá dizendo que ele foi agredido é você. Se você acha que pegar um cara na nuca daquele jeito é agressão, você não sabe o que é agressão, cara. Eu acho que aquilo, no mínimo, é uma intimidação. E se não for solicitado, se não for de uma maneira que seja acolhida, tu tá apertando o pescoço de uma pessoa, tu tá intimidando aquela pessoa, aquilo é um tipo de agressão. Tá ligado? Olha o Código Penal. Vê lá. Lesão à integridade física. Não tem lesão nenhuma. Aquilo ali é o quê? É eu mostrando pra ele que esse tipo de comportamento é ridículo, que é inaceitável, que a minha honra eu vou defender, que eu sou homem. Eu não sou um bosta que nem esses caras. Breno, 2 minutos. Eu não fiz nenhuma pergunta sobre esse seu caso. Não me interessa. Você esse seu perguntou, caso. eu expliquei o Eu caso do fiz Guga, pô. a minha pergunta diz respeito se você acha legítimo exercer pressão física e ter um comportamento agressivo em relação a um jornalista. Esse foi o seu comportamento, que é muito revelador de uma atitude condenável no que diz respeito à liberdade de expressão e no que diz respeito à liberdade de imprensa. Um jornalista pode ser tratado da maneira como você tratou o Guga? Você acha essa uma maneira correta de O jornalista é tratar? perfeito, ele pode falar Ó, já tá se metendo, já tá se interrompendo e perdeu a razão. o que quiser. Ele não agrediu a você, ele não fez agressão física, você evidentemente teve uma atitude de agressão física que todo Exatamente. mundo que assistiu Ele o mesmo vídeo, disse que não. que todo mundo que assistiu o vídeo pôde ver. Uma atitude de pressão física, uma atitude que não é própria da democracia, não é própria de quem diz respeitar a liberdade de expressão e imprensa. Essa foi a sua atitude, foi sobre isso a minha pergunta. Eu não perguntei sobre os tiros que você tomou, eu não perguntei sobre o caso da sua ex-namorada. Ele disse que o caso não tem furo. Ai, caralho. Eu não perguntei sobre nada disso. Você, por conta própria, resolveu falar desse assunto. Você aproveitou a oportunidade sem ter sido Pra falar a perguntado verdade. a esse respeito. E sendo ou não verdade, pouco me importa. Se um jornalista como o Guga Noblar faz uma colocação para você, você acha que existe motivos, qualquer que seja a colocação do jornalista, para que você exerça sobre um jornalista pressão física? Você acha que isso faz parte da democracia? Você acha que isso faz Da parte da liberdade de expressão. liberdade de expressão? Oh! Exercer pressão Adivinhei. física, você que evidentemente é fisicamente mais forte que Guga Noblat, que é um policial, que possivelmente anda de armado, você acha Ô, imagina esse maluco quando era policial. Ô, devia. Ele. Cara, vai falando. certo tem ter um uma negócio pra atitude que você pesquisar. teve com o Guga Noblat? Isso diz muito a respeito da sua concepção sobre liberdade de expressão e de imprensa. Em discurso na Câmara de Deputados, em 17 de maio de 2023, você homenageou teu bisavô, Bohdan Bilinski, de nacionalidade ucraniana, que teria lutado na 14ª Divisão de Granada. Ih, agora vai vir. Mas eu queria olhar uma coisinha antes. Por que Paulo caramba. Ah, não, vamos. Ah, não acredito. Até vai servir. Ah, parabéns, Folha. Muito obrigado. Porque jornalismo de qualidade tem que ser pago, né? Porque o pobre tem que consumir fake news no Zap. Parabéns, Folha. Mas tá tudo certo. Peraí que a gente... jornalismo de qualidade precisa ser pago e pobre tem que ver fake news no Zap mesmo. É muito bom, dona Folha de São Paulo. Vamos ver se eu consigo olhar aqui por aqui. Não deu mesmo. Porra, tem... Não, que... O cara tem que... Vamos lá, a gente dá um jeito. Aqui, ó. Por que Paulo Bilinski saiu da polícia, né?
Conselho da Polícia Civil de São Paulo aprova demissão de delegado por vídeo com conteúdo racista. Paulo Bilinski diz que tudo não passa de uma represália política. Caberá ao governador a decisão de desonerá-lo ou não. O Conselho da Polícia Civil de São Paulo aprovou a demissão do delegado Paulo Bilinski, de 35 anos, pela divulgação nas redes sociais de um vídeo que, conforme entender os delegados da Corregedoria da instituição, faz apologia dos crimes de e racismo. O vídeo faz parte de material promocional de cursos online ministrados pelo delegado e utiliza imagens de uma moça branca sendo carregada por homens negros. E na legenda, frases do tipo de: a situação fica preta para quem não se prepara adequadamente para concursos. O policial é o mesmo que teve a arma retirada pela polícia após a publicação de conteúdo nas redes sociais e que aparece atirando, atacando a esquerda e convocando seguidores a participarem de atos em apoio a Jair Bolsonaro em dia 7 de setembro. A demissão proposta pela Corregedoria foi aprovada pelo Conselho na semana passada. Bilinski, tem mais alguma coisa? Não tem, de acordo com ele era da Estratégia Concursos, ele foi retirado e tal. De acordo com os integrantes da cúpula da Segurança Paulista, a punição ocorre porque em maio de 2020 Bilinski publicou um vídeo nas redes sociais pela Estratégia Concurso com conteúdo considerado ilegal. As decisões do Conselho têm caráter sigiloso e assim os detalhes não são divulgados. A Estratégia Concurso é uma empresa ligada a Paulo Bilinski que oferece preparação para concursos públicos por meio de aulas online. O material publicado tinha como propósito a promoção de cursos, mas utilizou mensagem de cunho sexual e vídeo que sugeria uma situação de essa palavra mesmo. A postagem, nomeada Casa da Dor e do Sofrimento, fazia referência a examinadores de concurso públicos da CESP, antigo nome da Sebrasp, e a candidatos preparados como os concurseiros. Os examinadores foram associados a 3 homens negros, todos sem camisas, que carregam a mulher branca para um quarto. O trio, identificado como examinadores da CESP, enquanto a moça, uma suposta vítima do grupo, é tratada como concurseiro. A legenda diz que concurseiro que não tem uma retaguarda de conhecimentos que aguente a profundidade com que a banca introduz os conteúdos e diversas posições doutrinárias pode se dar mal e usa palavras consideradas racista. E aí a situação fica preta. Para não passar por isso e nem levar trolha na prova, esteja lá na live dia 18/5 às 10 horas. Destrecho da mensagem que termina com pedido de ajuda para o engajamento. Marque aquele amigo que já passou por esse momento doloroso. Aí a gente pode pegar e botar. Vamos tentar botar aí pra vocês verem. Vamos ver se eu consigo. Janela. Aqui, ó. Então, né? Mas acho que até vai servir, porque o que eu acredito que vai acontecer agora, acho que vai ser até interessante. Vamos ver. Da Waffen-SS Galizien, mais conhecida como a Divisão Galícia das SS, rebatizada Primeira Divisão do Exército Nacional Ucraniano em abril de 1945. Se pudesse viajar em uma máquina do tempo, você se alistaria para lutar na mesma divisão que teu bisavô? Complementando a pergunta, em um post no X, datado do dia 26 de dezembro de 2022, você contestou a uma pessoa que lhe questionava, abre aspas, não menti, burrão, a divisão Galícia não é nazista. É uma divisão de ucranianos, liderada por generais ucranianos que lutaram exclusivamente contra a União Soviética. Você mantém essa afirmação? São 5 minutos, Bilinski. Eu acho os contextos de democracia muito confusos na cabeça do Breno. Eu posso ter errado a questão do embaixador, deixo claro aqui. Refiz a minha pesquisa, foram 4 embaixadores sequestrados, nenhum deles foi executado. Mantenho a afirmação que são 100 homicídios praticados, mais de 150 roubos praticados. O que também é informação falsa. Tudo bem, mantenho, tá? Em relação ao meu avô, Breno. Não é bisavô? Meu avô, Bogdan Bilinski, meu avô. Eu o conheci. Você não o conheceu. Eu sei
o que ele fez. Você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que é rezar numa trincheira pedindo pra morrer uma morte rápida, porque você sabe que essa vai ser a consequência, que você não vai sobreviver. Meu avô lutou pela pátria dele. Aí, ó, vamos lá. Né? Ele não lutou por uma revolução suja, demoníaca. Meu avô lutou pela liberdade da família dele, do irmão, da mãe, que ele nunca mais viu. Né? Essa é a diferença entre nós. O meu bisavô foi condenado pela União Soviética à morte no Gulag por ter expressado opiniões contrárias ao regime soviético que você defende. Tá? O meu bisavô foi condenado. Eu tenho a sentença penal condenatória da União Soviética, bem parecida com a do STF. Tá? Eu sei, a minha família sabe o que é isso, o que é perseguição verdadeira, o que é lutar pela independência, pela liberdade da sua família, pela vida da sua família, que já tinha acontecido, né? O Holodomor. A morte, o genocídio ucraniano por Stalin já tinha passado ali. O Holodum já aconteceu. O Holodum. Então, não vem aqui falar do que você não entende. Você não sabe o que passou a minha família, né, debaixo da opressão comunista soviética. Opressão. Esse regime demoníaco. Que eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que estão todos no inferno. Todos eles. Todos no inferno. Tá? Meu avô é um homem que formou um grande homem, que é meu pai, né, e por intermédio dele eu estou aqui hoje. Tá? Então, graças às ideias eu estou aqui hoje. O si, Breno, o si, ele não pertence nem a mim nem a você. A única coisa que pertence a nós é a nossa vida, o nosso tempo. É o que você faz com a sua vida. Tá, mas tipo, se o teu avô te dá tanto orgulho, você não seguiria os passos dele, não defenderia o que o pai dele, o que teu avô defenderia, já que tu diz que tem um orgulho da carreira do avô? E agora? O Breno dando a risadinha, tipo, acho que deu ruim pra ele. E o que eu faço com a minha vida e o meu tempo. Não existe si. Isso aí é infantiloide. Eu sei o que eu faço. A minha dedicação, a minha família, a minha pátria, os sacrifícios que eu fiz, o juramento que eu fiz aos 18 anos de idade. Os sacrifícios que eu fiz, né? A gente viu um dos sacrifícios que ele fez agora nessa matéria da Folha de São Paulo, né? Do Exército Brasileiro, o juramento que eu repeti aos 25 anos de idade como delegado de polícia, o juramento que eu mantenho até hoje. Eu sei as vidas que eu salvei, os criminosos que eu prendi, o bem que eu fiz para a sociedade e para o Brasil. Isso com certeza. É o que eu fiz. Eu conheço meu avô e eu sei o mundo é um mundo melhor hoje graças ao Paulo Bilinski. Graças ao Paulo Bilinski, com certeza. Ele fez. E o meu pai, e o meu bisavô, e a minha família. O mundo melhor quase foi melhor para os políticos, né? Porque o Paulo Bilinski votou a favor da PEC da bandidagem, né? Então, pode ser que para alguém o mundo ficou melhor. Para você, trabalhador? Não. Para você, pessoa de direita que votou nele? Não. Mas para ele e para os amigos políticos dele, aí ficou bem bom. Conheço. Pelo menos tentaram ficar o mundo melhor. Que você não sabe nada. 2 minutos mesmo. Agora vem. Será que agora vem a lapada? O Bilinski chamou o Bilinski. interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista. Bilinski mentiu. A divisão Galícia... É sério? O político de extrema direita mentiu? Então, isso aí tá errado, pô. Isso aí tá errado. O político de direita, ele não mente, pô. Ele fala sempre a verdade. A verdade. Quem lembra do kit gay? Um kit gay. Porque aqui, ó, dá pra botar um buraquinho no pinto do menino e sai um pênis. Aqui, ó, a mamadeira de piroca. A direita não mente, pô. A direita dos Estados Unidos falou que tinha lá em cima da pizzaria lá. Tinha uma pizzaria que os pessoal do Partido Democrata fazia orgias e pedofilia, o caramba. A pizzaria nem tinha o porão, tá ligado? Lá. Era um bagulho assim. Parte das SS nazistas. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os três grandes sério? Mentiu? Surpreso. Generais da divisão Galícia foram Walter Schimann, que era um austríaco, general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável... Porra, é difícil, né? O cara da direita debater com um jornalista, né? Jornalista que estuda, que é responsável, que tem compromisso histórico e tal. Aí fica foda, né? Por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo.
Ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela divisão Galícia. 1.000 civis foram mortos. Desses 1.000 civis, Belinsky, 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela divisão Galícia era minha tia-avó. A divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A divisão Galícia foi responsável por matar civis. A divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Isso é a divisão Galícia de acordo, porque agora não vai ter como compensar o tempo. De acordo com investigações históricas realizadas tanto pelo Instituto Polonês de Memória Nacional quanto pela Ucrânia. Na minha considerações finais, eu vou Acabou o tempo. Pelo amor de Deus, deixa ele parar de falar, porque ele está falando verdades. ler para as pessoas a prova do que eu estou falando. Tá bom. Esses ataques históricos, né? Foi perseguido, o seu avô matou a minha tia-avó. Olha, eu tenho os mapas que o meu avô desenhou à mão dos lugares que ele marchou. Eu conheço a história da vida do meu avô. Eu sei o nome do general dele, que não tá na sua lista, porque você não sabe. Entendeu? O Breno vai trazer aqui uma... Eu sei que... eu sei a história alternativa. O Brasil paralelo me contou. Uma série de informações fantasiosas, mas ele não leu o outro lado, ele só leu o lado que interessa pra ele. Eu li um livro de 600 páginas pra... Ele deu um livro. Ó, ele deu... Tu acha que essa pessoa leu um livro? Aí, ó, ele leu um livro de 600 páginas. Ele leu um livro. O Breno Altman visitou praticamente o mundo inteiro, conversou com pessoas do mundo inteiro. Cara, é um dos caras que tem uma das maiores redes de contato de fontes de informação, tá ligado? E eu li um livro de 600 páginas. Conhecer a história da divisão Galícia. Eu conheço a história da divisão Galícia pelo lado ucraniano, o lado que... Sim, tu conhece pela versão que te interessa. Pela versão que abona, né, pela versão que enaltece o teu vovozinho. Precisava de independência da União Soviética, que já tinha matado milhões de ucranianos de fome, tá? Tinha matado. Ele não vai te falar sobre isso, ele não vai dizer a verdade. É porque antes e depois nunca aconteceram, tipo, antes nunca tinha acontecido o caso de fome e tal, na Europa inteira já acontecia isso antes, né? Mas daí, como aconteceu na União Soviética, foi considerado o genocídio, né? Tem o Holodum. Ele vai contar uma história que ele inventou. Ele vai contar uma história que faz sentido. Ele vai botar na conta dos outros para tentar simplesmente me desclassificar aqui, né? Dizer assim, ele é nazista, ele é isso, ele é aquilo. O que o meu avô fez é o que o meu avô fez. Vocês têm que me julgar pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Mas ninguém liga pro teu avô. Tu que foi lá na Câmara dizer que o meu avô combatia o comunismo na Ucrânia. Só que daí o pessoal foi pesquisar e disse assim, mas ele combatia o comunismo na Ucrânia em que época? Era ali da Segunda Guerra, 1944, 1945, por ali, aqueles bagulho. Aí quer dizer, mas peraí. A Ucrânia não estava combatendo o nazismo? Quer dizer, a Alemanha, o comunismo não estava combatendo o nazismo? Né? Não existia essa guerra. Então, você mesmo trouxe essa ideia pra gente. Agora tu não pode dizer, isso que o meu avô fez. Tu que falou. A gente nem ia saber, a gente nem ia ligar. Tu que quis se mostrar orgulhoso do teu vovozinho. Agora tu pega quem pariu o Mateus, que embale. Faz aqui, ó, embala a criança que você acabou de dar à luz. Minha formação. Eu tenho 38 anos de idade. A tua formação, tu foi expulso da polícia, né, pelo que a gente acabou de ver, né? Tua formação também não é importante. Eu estudei no colégio militar. Tu é um playboyzinho que já teve um pouquinho de condição melhor, né? Eu servi a minha pátria. Não, tu foi recruta, né? Foi recruta. Colégio militar, eu fui soldado do exército. Eu sou delegado de polícia. Não, tu não é delegado de polícia. Tu é um delegado afastado de polícia. Né? De acordo... A não ser que... Peraí, vamos ver.
Paulo Bilinski foi reintegrado à polícia. Paulo Bilinski reintegrado à polícia. Peraí, vamos ver aqui. Acho que ele é alvo de pedido de demissão da polícia. Ele ainda é policial. Ele ainda é policial. Ele ainda é policial. Quer dizer, mas ele tá como deputado, né? Mas ele ainda é policial. Pra tu ver como, né, as coisas funcionam no Brasil, né? Ele ainda é policial. Desculpa, Paulo Bilinski. Agora eu errei. Paulo Bilinski 1, Will Pereira 0. Federal. Eu sou professor. Eu trabalho muito pra caramba. Eu me dedico de verdade. Quando eu tomei os tiros e fui vítima de... Trabalhar pra caramba não é sinal de virtude nenhum. É sinal de necessidade. A gente tem que trabalhar e tal. Todo mundo trabalha e tal. Eu queria não estar trabalhando, mas trabalho em 2 serviços e ainda gravo vídeo pro YouTube. Tentativa de homicídio. Eu sei que eu tô aqui, vivo, hoje. Eu sei que é porque nosso Senhor Jesus... É porque o caso não teve nenhum furo. Por isso que tu tá vivo hoje. Cristo atendeu as orações das pessoas que tomaram conhecimento que eu fui vítima. Deus é um cara gozador que adora brincadeira. E que rezaram por mim e pela minha vida. E me colocaram de pé para servir a população. É isso que eu faço todos os dias. Hoje eu tô aqui graças a todos vocês que rezaram por mim, que desejaram a minha vida, que votaram em mim. Eu podia ter outro destino, mas o que me trouxe até aqui foi a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi o que é a morte e eu vi o que é a vida. Eu fico muito triste com a qualidade desse debate. Eu esperava muito mais. O Breno tem idade para ser meu pai. Eu esperava muito mais dele. Um jornalista, leitor, uma pessoa capacitada. Infelizmente, é só isso que vocês vão ter. Vocês vão ter um discurso aqui para falar mal do Paulo Bilinski, para desqualificar ele, mas o debate mesmo não aconteceu. As perguntas não foram respondidas. Aquilo que poderia ter sido não foi. E é triste, porque esse tipo de coisa eu já enfrento todo dia na Câmara. Eu abri falando isso, eu queria debate, eu queria construção. Eu encontrei discurso. Discurso por discurso, meu irmão. Meu ouvido não é pinico. Eu não sou obrigado a ouvir. Então... mas daí quando tu quer um debate, tu tem que ter honestidade intelectual, né? Como é que tu vai criar um debate, uma construção de ideias, se tu chega com premissas falsas, né? Com mentiras. Eu vi um pedaço do debate, ele mentiu pra caralho, tá ligado? Ele foi aquela parte da ditadura ali, ele dizendo que a ditadura matou um embaixador, sequestrou 6, e aí descobriu que sequestrou 4 e não matou nenhum. Aí foi desmentido ao vivo. Então, tipo assim, ó, quando tu quer participar de um debate e quer construir uma síntese, que seja, né? Se bem que eu nem acredito mais nessa coisa da premissa 1, premissa 2 e a síntese como resultado e tal. A tese, a antítese e a síntese. Eu não acredito muito nisso porque bota um nazista, bota um comunista, a gente vai debater, a gente mata meio judeu. Tá ligado? A síntese. Então, tipo, não acredito muito nisso. Acredito que as ideias a gente tem que ter honestidade intelectual. E o Paulo Bilinski não tem, né? Não tem. Fica por isso. Infelizmente, saímos daqui dessa forma. Nós, preocupados com a entretenimento, proposta, né? Com o debate. Para aquilo que eu fui convidado. Saímos daqui sem nada. Com um discurso unilateral, velho, com cheiro de mofo. Essa é a verdade. Mofo. Muito obrigado. Ô, Bilinski, só para deixar claro uma coisa aqui também. A gente marcou esse debate tem algumas semanas, né? Vai tomar um chapisco. De um mês, né? Hoje a gente bateu uma audiência de 12 mil pessoas. Foi tempo suficiente para vocês divulgarem nas redes sociais, chamar a audiência de vocês, né? Você foi um deputado eleito aqui em São Paulo com mais de 70 mil votos, você tem uma base eleitoral, né? E o tempo pro debate é isso, é para chamar a audiência. A gente tem um chat hoje que não tem moderador, né? A gente é a favor da pessoa falar o que quiser e comentar o que quiser. Da liberdade de expressão, não é o que ele defende? Então, assim, o chat vai continuar aqui hoje, depois. Se amanhã você quiser pegar algum comentário, fazer alguma coisa com ele, né? Eu posso te dizer que a gente recebeu vários superchats, tem perguntas para você, tem perguntas pro Breno, tem perguntas, assim, espinhosas pros dois lados. Eu nem vou seguir, entendeu? Então, assim, eu acho que teve um equilíbrio. Eu vi que pessoas se excederam no chat aqui também, e aí fica a seu critério, fazer o que quiser. Mas também teve pessoas do seu lado aqui também que foram, né, espinhosas comentando pro Breno também, sabe? Então,
É só isso, assim, sabe? Porque, tem uma galera da direita que veio aqui, recente teve um cara que veio também, pô, o chat do Três Irmãos é de esquerda, é comunista, não sei o quê. Cara, principalmente nos debates. Não é nada contra vocês. Eu falei, pô, a gente é amigo desde... Como é que é o nome? Araguari. Você falou que acreditou na gente antes de todo mundo. Foi o primeiro podcast que eu consumi bebida alcoólica ao vivo. Vocês lembram disso? Foi. A primeira vez. Ainda bem que você é um cara grande, senão você correu o risco dele te pegar pela nuca, hein, pá. Não, olha, não. que cara idiota, cara. Tá, vamos lá. Agora, eu agradeço, de verdade, de coração. O Freno quietinho, aí só vai lá e dá alfinetadinha. Aí ele parece Aí ele já fica louco. Aí o Pitbull fica maluco. Mas eu vou ser sincero com vocês, entendeu? Meu ouvido não é pinico, cara. Tendo em vista o que aconteceu... Acabou o tempo dele? Assim... Deixa só, é ruim, é chato. Entendeu? Não era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Mas você vai ter mais uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa. Pra mim acabou. Tá fora do seu tempo. Vai correr. O seu problema, Belinsky, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. Exatamente. Eu não vou ter meu tempo? Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma, eu não agredi nenhuma vez, cara. Você não agrediu nenhuma vez. Não. Mas você é cínico, não. É cínico. Tem coisa que a gente aprende no parlamento, tem que a ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Encerrou, foi muito bacana. Eu tenho meu tempo, bora. Tá bom, falei o que você quiser. Beleza? Dá o respeito da pessoa que debate, ó. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Sim. É muito importante, pessoal, mesmo tendo o Belinsky se retirado como se retirou. Agora vamos à aula. É muito importante para o debate político atual entendermos alguém que se identifica, entendermos as consequências de quando alguém se identifica com uma divisão nazista. A divisão Galicien foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou o bisavô dele. Não é disso que se trata. Se trata da mentira que Belinsky, mais uma mentira de Belinsky, mas a mentira que ele contou quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galicien não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galicien nunca foram ucranianos. Sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galicien fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. Ele ter orgulho da divisão Galicien e ele mentir sobre a divisão Galicien diz muito a respeito das concepções políticas que Belinsky defende. Eu não estou aqui discutindo o que fez o avô dele, ele não é responsável pelo que o avô fez ou deixou de fazer, mas ele é responsável quando ele defende a divisão Galicien, quando ele mente sobre a divisão Galicien não ser nazista, quando ele mente... Foi o que eu disse, tipo, ele não é responsável pelo que o avô dele fez, mas ele é responsável quando ele se orgulha do que o avô fez, né, e mente e tal. A divisão Galicien, quando ele diz que a divisão Galicien foi liderada por generais ucranianos, o que é uma mentira. Basta procurar em qualquer livro histórico. E eu aqui aproveito o tempo que me resta para comprovar o que eu disse na minha intervenção anterior. O massacre de Ruta Piniaka. Ruta Piniaka, Rodrigo, foi uma cidadezinha que era polonesa. Quando em 1939 houve a repartição da Polônia entre a União Soviética e a Alemanha, Ruta Piniaka passou a ser ucraniana. Ruta Piniaka já nem existe mais, era um povoado. Os nazistas, quando invadem a União Soviética em 1941, eles invadem pela Bielorrússia e pela Ucrânia. E a divisão Galicien é constituída em 1943. E entre as barbaridades realizadas pela divisão Galicien está o massacre de Ruta Piniaka. Eu vou ler, esse massacre ocorreu, como eu já disse, em 28 de fevereiro de 1944. Eu vou ler aqui uma breve informação de onde pode ser comprovada essa história que eu aqui estou trazendo a público. Uma investigação de 2003 do Instituto Polonês de Memória Nacional e uma investigação de 2005 do Instituto de História da Academia de Ciências da Ucrânia concluíram que a divisão Galícia da SS realizou um massacre de civis. Elas divergem, o Instituto Polonês e o Instituto Ucraniano, quanto à escala e quanto à repartição de responsabilidades entre os ucranianos e seus comandantes alemães. Segundo o Instituto Polonês de Memória Nacional, entre 700 e 1.500 pessoas foram mortas, incluindo cerca de 1.000 moradores de Ruta Piniaka, além de pessoas de vilarejos vizinhos que haviam buscado refúgio na aldeia. A ação foi cometida pelo 4º Regimento Voluntário da Divisão Galicien das SS e pela 14ª Divisão de Granadeiros, Waffen-SS Galicien, exatamente onde combateu o avô de Belinsky, de quem ele tanto se orgulha. Testemunhas polonesas declararam que as ordens foram dadas por oficiais alemães. De acordo com relatos de testemunhas polonesas e publicações acadêmicas, policiais nazistas alemães estavam acompanhados por uma unidade paramilitar de nacionalistas ucranianos sob o comando de Włodzimierz Zenarzewski, incluindo membros do Exército Nacional Ucraniano. Entre os mortos de Ruta Piniaka, Rodrigo e Robertinho, estava uma das minhas tias-avós. Fazia parte do grupo de 20 judeus mortos pela divisão Galícia. Isso diz muito a respeito de quem é Belinsky, ao defender a divisão Galicien e mentir a seu respeito. Que lapada.
Que lapada. Meu Deus. Oh. Será que o Bilinski achou o caminho de casa? Porra, desculpa pelo tamanho do vídeo, mas o vídeo eu acho que tá muito interessante. Espero que você tenha assistido até o final. Se você assistiu até o final, se inscreva, curta, compartilha. E, porra, deixa aí, comenta aí, Bilinski cagão. Acho que vai me ajudar a engajar o vídeo. Acho que vai ser divertido. Porque muita gente que não concorda comigo vai comentar aí, né? E aí você pode comentar aí, Bilinski cagão. Até mais. Tchau, tchau.